noite, queridos amigos. Que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. As nossas primeiras palavras são de gratidão por considerar essa uma casa abençoada, cujas lembranças que temos são as mais agradáveis e auspiciosas. Passamos alguns momentos aqui desfrutando e aprendendo e dando uma colaboração ínfima que seja de nossa parte, e nos sentimos muito felizes de estar retornando, porquanto esse hiato não se deveu em razão da ausência da nossa vontade e da nossa afetividade, mas por conta de questões pessoais e profissionais, materiais, que nos impediram de estar como gostaríamos de regresso, naturalmente que sendo mais beneficiado do que beneficiando nas experiências desta casa, cujos servidores denotam a seriedade, o trabalho acentuado no bem, a coerência doutrinária e sempre o acolhimento característico das pessoas que nos recebem nessa casa, caracterizados pelo carinho, pela boa receptividade, pela atenção, que nos sensibilizam profundamente. A nossa gratidão a todos. Carl Gustav Jung, o famoso psiquiatra suíço, já mancando e algo alquebrado pelo tempo, recebeu na sua residência, já no final da existência, um repórter famoso, caracterizado por fazer entrevistas singulares com personalidades conhecidas na sua época, cujo canal de televisão na BBC de Londres marcou um programa face to face, face a face, no qual procurava-se de alguma forma ouvir as grandes personalidades do século XX. E ele, em idade avançada, morreria um pouco tempo depois, abre a sua casa, temperamento retraído e algo reflexivo que era, para dar uma singular entrevista que ficaria inscrita nos painéis históricos do século XX. A maior cabeça da história da psiquiatria era convidado agora a fazer uma espécie de confissão e uma síntese de toda a sua trajetória. E em determinado momento, Jung, ao ser solicitado para fazer uma espécie de síntese da sua teoria, analisando inclusive as repercussões das duas grandes guerras mundiais que tomaram conta do século XX, fez uma espécie de panegírico em geral e depois, para responder às grandes questões que inquietavam o espírito humano na época, 1960, 1961, naturalmente podemos dizer que também nos inquieta atualmente, disse, entre outras considerações, a seguinte sentença que ficaria quase que axiomática: o ser humano precisa de sentido, precisa dar um sentido e um significado à sua vida. Se eu pudesse resumir toda a estrutura do arcabouço da minha teoria, poderia dizer que no ser humano existe o potencial para a destruição, tanto quanto a cura da sociedade. E é nesse ser humano que nos encontramos ali, voltados para examiná-lo, para entendê-lo, porque ainda entendemos muito pouco, segundo as suas palavras, mas que se faz necessário, sobretudo, dar um sentido à existência humana. Porque o ser humano é o único animal, disse ele em outras considerações, que procura dar sentido às coisas e não consegue viver bem se não vê sentido nas coisas ao seu redor. Essa colocação desse grande homem abria-se espaço ou fomentaria uma reflexão em torno da natureza do homem, do ser humano. O que é que ele se encontra na Terra fazendo? Qual a sua origem? Qual a sua destinação? Quase que na mesma época, outro ser humano na área da psiquiatria estava sensibilizando os bolsões da cultura internacional, quando se levantava para dar o seu depoimento, graças à grande parafernália que ele vivenciou na época do Terceiro Reich. Referimos-nos ao psiquiatra Viktor Frankl, que dava o seu depoimento a respeito dos campos de concentração, particularmente Auschwitz, quando ele foi vítima dos trabalhos forçados, das torturas, da miséria quase total. E ele dizia que por causa de ele dar um sentido à sua vida,
naquele campo terrível que assassinou milhares ou milhões de pessoas, ele dizia que em determinados momentos, quando a situação se tornava quase insuportável, quando ele caminhava, assessorado sempre por uma soldadesca nazista, que esperava o primeiro que tombaria no chão para ser fuzilado liminarmente, e por falta de alimentação, por dificuldades de dormir, pela miséria quase total, pela fome quase insuportável, o cansaço fazia com que um ou outro tombasse para ser fuzilado, porque já não servia de carga de trabalho. Ele, que dizia que quase que em alguns momentos tombaria, não fosse a sua tentativa de visualizar, fechando os olhos e fazendo uma espécie de projeção ou meditação, na qual ele procurava visualizar chegando em casa, de regresso ao seu lar, beijando a sua mulher, a sua esposa, a mulher e a criatura mais importante da sua existência, dava-lhe forças para continuar, para vencer aquela vicissitude, e isso deu sentido à sua vida, para que ele pudesse sobreviver à hecatombe do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Após isso, ele vai fazer toda uma teoria específica a respeito do ser humano. Depois de fazer uma revisão em torno das teorias freudianas e outros na sua área, ele vai dizer que o sentido da vida, ou a meta da existência humana, não é a libido, conforme preconizavam os grandes bolsões da psicanálise. Não é o poder, o instinto do poder, conforme apregoava Alfredo Adler, na área da psicanálise também, da psicologia individual, segundo a sua teoria. Não eram essas as metas humanas, mas era dar sentido à vida. O ser humano é um animal que busca sentido, diria ele, quase que repetindo Carl Gustav Jung. E ele percebia, por exemplo, que nos campos de concentração não conseguiu notar um caso sequer de suicídio. Todos queriam viver, porque todos tinham sentido para viver. E ao voltar para a Europa, montar o seu consultório, ele percebia que as pessoas às vezes tombavam no suicídio, na destruição total, por frustrações de secundária importância, por situações de paixões não atendidas, por desejos sexuais frustrados, por rompimentos, traições, abandonos, em que a pessoa, por vingança às vezes do outro que o abandonou, mata-se na tentativa de o matá-lo ou na impossibilidade de assim o fazê-lo. Eram essas as considerações, e ele ficou estarrecido. Como a criatura humana é paradoxal. E graças a isso, ele elaborou a chamada logoterapia, a terapia do sentido, onde ele dizia, entre outras coisas, que cada um deve buscar o seu sentido para viver, que há um significado essencial dentro de nós, e que a meta do indivíduo é buscá-lo, é descobri-lo para viver bem em sociedade. Ao retornar, ele percebe que a sua esposa havia sido cruelmente assassinada, mas colocou outro sentido à vida. E certa vez, em uma grande universidade, dando uma aula, alguém perguntou, e o vosso sentido qual é? Ele, o meu sentido é tentar dar sentido à vida do outro. Era, portanto, as suas palavras que ele estabelecia de uma maneira singular, para ao lado dele, quase que na mesma época também, o mestre orientalista Sri Aurobindo exclamar de maneira quase enfática, numa síntese da sociedade contemporânea, o ser humano fez as grandes viagens exteriores, graças às viagens micronáuticas, como ele colocava nas suas expressões, as viagens para um mundo infinitamente pequeno, no mundo da matéria, no mundo subatômico. E graças à astronáutica, viajou também para os infinitamente grandes, para o cosmo, para detectar os quasares azuis, os buracos negros, as grandes manifestações do universo, ainda não totalmente sondável. Mas o ser humano precisa, nesse momento, fazer uma viagem diferente, a qual, diz ele, eu dou o nome de psiconáutica. A viagem psíquica para dentro, para encontrar-se, para dar um certo sentido à vida, para entender a meta essencial da criatura e para viver bem com o próximo, equacionando os grandes enigmas da sociedade. Essas colocações a respeito do sentido, no entanto, não são novas, porque filosoficamente a questão qual é o sentido da vida fez parte das grandes escolas filosóficas do passado. Praticamente é uma das ferramentas principais do questionamento filosófico ancestral, o que é a vida.
qual é o sentido para ela. E graças a isso é que a filosofia se estruturou. Inicialmente, as primeiras obras filosóficas da humanidade eram firmadas sobre a vida, mas para entender a vida seria necessário primeiro entender o mecanismo da morte. Gilgamesh, na Babilônia, 6.000 anos de existência na sua obra, fala a respeito, numa das suas obras, sobre a vida, metade dela dedicando à morte. Safo, o grande poeta grego, vai estabelecer a ideia da vida, tendendo a examinar primeiro o enigma da morte para tentar entender o seu significado existencial. Porque parece, na filosofia, que para se entender a vida seria necessário primeiro dar uma resposta para o que é a morte, para a partir daí dar todo um sentido ético, estético e estésico para a chamada jornada existencial. É assim que o sentido para a vida foi tentado ser solucionado em grandes épocas do passado, graças às grandes escolas antigas, desde o epicurismo de Epicuro, o chamado hedonismo grego, que não obstante, inicialmente o seu filósofo apregoava a ideia do prazer da beleza, essa escola mais tarde distorceu, segundo alguns historiadores, o pensamento original para o culto à beleza do prazer. A vida são as sensações mais imediatas. O sentido da vida é o prazer sensorial imediato. São os prazeres instintivos que a organização física do homem pode proporcionar. Esse prazer hedonista gerou, portanto, a filosofia do possuir, do ter, que até hoje nós ainda carregamos em nosso inconsciente. É necessário ter, porque quando eu tenho, eu posso comprar o prazer para eu gozar dos prazeres, para eu fruir das sensações. E esse conceito, esse construto básico, serviria de base para grande parte do pensamento grego antigo. Ao lado disso, surgiu a filosofia estoica, que apregoava a ideia de que o sentido da vida é lutar contra o sofrimento. De um lado, uma geração de pessoas exorbitando no prazer, cansadas, exauridas, insatisfeitas, porque o prazer não necessariamente foi programado para dar felicidade, foi programado para propiciar sensações, nada demais, mas as sensações têm a ver apenas com mecanismos sensoriais imediatos e que há um limite do ponto de vista psicológico e do ponto de vista biológico. E a felicidade tem a ver com emoções superiores e não necessariamente com sensações imediatas. Essas, portanto, são as considerações desses pensadores, os estoicos, particularmente Zenão de Cício e aqueles que fizeram-se seus discípulos, apregoaram no passado a ideia de ter que lutar com o sofrimento, que a vida é sofrimento. Buda já dizia isso, quase que na mesma época, um pouco antes, quando apregoava nas suas 4 nobres verdades, a vida é sofrimento. Mas as 4 nobres verdades de Buda é uma tentativa psíquica e ao mesmo tempo social para se tentar lidar contra o sofrimento de maneira positiva. Agora a escola estoica apregoava a vida é sofrimento e é necessário lutar contra ele, surgindo, portanto, uma estrutura filosófica de pessoas que estavam sempre em tensão, sempre em inquietação diante do sofrimento que poderia chegar, gerando, portanto, a ideia, segundo um autor, de uma sociedade profundamente angustiada, inquieta e não necessariamente realizada, porque o sentido da vida não pode ser a expectativa do sofrimento que vai chegar. Ademais, se nós nos podemos preparar a respeito de alguns sofrimentos materiais, aos quais podemos até prever, não podemos nos preparar diante de um sofrimento moral. Quem é que pode esperar uma traição, uma calúnia, uma difamação, uma crítica quanto mais? Ninguém pode, e nos pega de surpresa. Então o sofrimento moral naturalmente geraria essa superação desse conceito, o sentido da vida. Ao lado desses pensadores, a filosofia cínica de Diógenes, porque se o hedonismo grego apregoava o ter, o Diógenes falava não ter nada. Mas será que não ter nada é o sentido da vida? Ter não deveria ser o sentido da vida? Como diz Huberto Roden, porque o possuidor é possuído pela posse. E o indivíduo se escraviza a ela. Mas há pessoas, diz ainda Huberto Roden, uma grande obra sua, há pessoas que são possuidores da não posse. Isto é, são escravos daquilo que não tem e que gostariam de ter e talvez nunca tenham. A ideia daquele que fica escravizado pela não posse. Porque há aqueles que são escravos do que têm e há aqueles que são escravos do que não têm e que gostariam de ter.
Então a ideia não é nem ter, nem deixar de ter, mas uma atitude perante ao ter ou ao não ter. Na mesma época, ou um pouco antes, um pouco depois, Sócrates havia apregoado a ideia da maiêutica e da libertação através de uma filosofia toda especial, através de uma postura que é chamada idealismo ético. A educação para Sócrates, o desenvolvimento de valores, de virtudes, que seria o sentido da vida. Não obstante a sua proposta não ser tão considerada, pelo menos em massa, não foi aceita. Ele assassinado de maneira injusta, o seu discípulo Platão foi divulgador da sua obra, Aristóteles mais tarde também acrescentou alguns conceitos dentro do seu arcabouço filosófico, porque o mestre inicial não havia escrito nada. A sua filosofia foi passada adiante, mas a grande verdade é que o atomismo grego, o hedonismo, o estoicismo, as filosofias baseadas no imediato, absorveram, de uma maneira geral, a consciência coletiva da Grécia. Essa ideia do sentido da vida, naturalmente que faria parte também, mais tarde, graças à religião e mais adiante, às religiões que se derivaram do cristianismo primitivo, do cristianismo original. Na Idade Média, encontramos a ideia ortodoxa, ultramontana, a ideia dogmática segundo a qual o sentido da vida estava vinculado à criatura buscar Deus, alcançar Deus. Mas os métodos pelos quais a criatura deveria fazer isso, segundo ainda a instituição ortodoxa, era através da negação do mundo, do ódio ao mundo, conforme o conceito evangélico. Se não odiar vosso pai e vossa mãe por amor a mim, não é digno de mim. E esse conceito que foi pego ao pé da letra, não obstante o próprio Cristo havia dito na sua época: aquele que tentar entender a minha palavra pela letra, não entenderá, porque a minha mensagem tem que ser entendida pelo Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então a ideia de ao pé da letra pegasse algumas passagens que seriam carecentes de lógica, desprovidas de bom senso e de coerência, levou a Idade Média, 1000 anos aproximadamente de Idade Média, de intolerância e de uma visão profundamente pessimista e negativa do mundo. Uma visão que, devido para alcançar Deus, teria que rejeitar, recusar o mundo, odiá-lo, rejeitá-lo, porque o mundo é feito de pecados, o mundo é feito de sujidades morais, as quais a criatura deveria evitar para naturalmente encontrar Deus e, através disso, a salvação da morte, a salvação após a morte, o conceito de salvação. Então, era a ideia que inclusive era vendida, ou pelo menos solicitada, a salvação que o indivíduo deveria alcançar após a morte, através da negação do mundo, em um contrassenso filosófico, científico e psicológico que não tem espaço para lugar nenhum. A negação do mundo, a negação da própria vida, a negação da criação, portanto, para poder receber o pábulo, a homenagem ou a gratidão do Criador, rejeitando a sua própria criação. Essa ideia, portanto, passou chamando a atenção e dominando consciências ao longo dos tempos, para mais tarde os grandes pioneiros da ciência nascente do futuro começarem a invectivar contra essas afirmativas ultrapassadas, essas colocações que feriam a lógica. Vieram então os grandes pensadores, desde Renato Descartes, Galileu, Giordano Bruno, alguns, como o caso de Bruno, vítimas da intolerância religiosa, Ser, Isaac Newton e grandes pensadores na astronomia, na futura física nascente, na física chamada linear, na física clássica, que tentavam entender o cosmo, divorciando-se da religião que então era apresentada, dos conceitos institucionais, dos conceitos dogmáticos que então era apresentada à criatura. Era necessário, portanto, invectivar contra. E esses pensadores que tinham uma alta estirpe intelectual começaram a recusar-se a aderir àquele pensamento. E lentamente houve aquilo que o pensador contemporâneo Ken Wilber chamou de divórcio entre fé e ciência nascente, para que a ciência pudesse avançar, para que a ciência nascente não pudesse ficar retida nas algemas medievais da intolerância, dos preconceitos. E é nesse momento que surgem os ideais do iluminismo, do empirismo britânico, dos revolucionários de França, do Collège de France, e assim por diante, para desencadear uma verdadeira revolução que desembocaria no século XIX com a ciência.
a ciência positivista, a ciência dos grandes laboratórios que começam a aparecer, a ciência das grandes academias que começam a surgir no século XIX, considerado o século da ciência, do positivismo de Augusto Comte, do empirismo, é natural que nesse momento os grandes pensadores aderem à postura materialista, à filosofia materialista, o materialismo histórico, dialético, a ideia organicista segundo a qual a vida é aquilo que é sensível, notado pelo nosso aparato sensório, perceptivo, aquilo que nós podemos perceber com os nossos órgãos, nada mais. E é natural que aquilo que pode ser provado e replicado cientificamente é aquilo que é aceito. Era, portanto, um modelo epistemológico, a visão clássica da ciência. Natural que os grandes pensadores que não podiam admitir a fé cega ancestral, a fé infantil da Idade Média, se divorciaram e se tornaram, no mínimo, livres pensadores, ou, para não dizer declaradamente materialistas, advogando, portanto, a causa da ciência nascente. É nesse momento que os grandes pensadores da filosofia, que beberam nas fontes do materialismo direto e indiretamente, apregoavam a ideia pessimista da existência. Se a ideia religiosa dogmática da Idade Média era pessimista, onde o mundo era ruim, era o inferno, era o degredo, era o vale de lágrimas, era contaminado pelo pecado, agora a ideia da ciência materialista e dos filósofos que, de alguma forma, beberam na sua inspiração, também era totalmente destituída de alegria, de beleza, em sua grande parte. Schopenhauer, que apregoava a ideia de que a vida não tem um sentido específico e especial, que o ser humano é um animal com a funesta capacidade de raciocinar, e que a vida é sofrimento, novamente a frase. A vida é sofrimento. E o ser humano, à medida que vai tomando conhecimento da sua realidade, mais ele sofre. Porque a vida é sofrimento. Era a ideia, portanto, do grande pensador, filósofo alemão, que de alguma forma, Friedrich Nietzsche bebeu de alguma sorte das suas ideias, o grande demolidor das construções do Ocidente, das grandes ideias ocidentais, particularmente do cristianismo institucional. Nietzsche apresenta a sua ideia de que, de uma forma geral, o indivíduo deve seguir o fluxo natural, deve atender aos seus instintos animais. Dionísio, em detrimento da ideia apolínea, da ideia do racional, da ideia fruto da civilização e da cultura, essa ideia de que deve seguir o lado instintivo nosso, deixar a margem, porque o sentido da vida não é um sentido particular, senão deixar o fluxo da natureza, conforme ele dizia, as tendências naturais, ou aquilo que eu desejo, não ser reprimido pela razão, pela uma interpretação específica. E essa ideia, de alguma forma, Sigmund Freud, na psicanálise, também vai beber, quando estabelece a ideia, segundo Freud, do ser humano, para a sua visão, para a sua teoria, sempre atormentado entre forças opostas que geram em si conflitos e tormentos. Os instintos básicos que ele deve atender, particularmente na libido, onde ele fica satisfeito, mas a instância superior da cultura que o reprime, que o pune, que o coloca em determinados valores, já que determinados valores são essenciais, segundo ele, para a convivência na civilização, uma vez que superamos ou não estamos mais no período selvagem, é natural que essas repressões gerem sentimento de culpa. Mas se o indivíduo também atender à chamada cultura, os conceitos e regras da cultura, ele fica reprimido e recalcado. O ser humano, portanto, está sempre atormentado entre essas duas manifestações opostas, essas duas forças antagônicas, essas duas forças que se digladiam. Para Freud, portanto, o ser humano está sempre nessa luta em que ele é um animal, uma fera domesticada pelas regras sociais. De vez em quando a fera sai da sua jaula e se manifesta, e de outras formas ela fica reprimida. É o mal-estar da cultura ou o mal-estar da civilização, um dos textos que ele apresentou. Ao lado de Freud, outras propostas parecidas no século XX, desde o existencialismo de Sartre, que pregava a ideia de que a vida não tem ética, não tem moral. A vida é o sentido existencial. É viver o momento. É uma espécie de carpe diem. Viver os prazeres momentâneos que influenciaria direto e indiretamente toda uma cultura e toda uma geração. A geração da década de 60, da contracultura, do hippieísmo. A geração da contestação dos valores então estabelecidos, da família, do matrimônio, da constituição, da sociedade, como então estava colocada.
Era uma geração, portanto, que de alguma forma foi influenciada por toda essa mentalidade, onde a vida deveria ser voltada para esses valores mais imediatos. E é natural que essa geração não sobreviveu sequer uma década, porque a década de 70 já foi o resultado. A decepção, John Lennon aparecendo dizendo o sonho acabou, o sonho hippie das roupas coloridas, a mentalidade idealista que era apregoada, e era natural que essa ideia, que também foi defendida por outros pensadores aqui e acolá, desde Camus, no seu nadaísmo ou no seu niilismo, que a vida não tem sentido nenhum, essa ideia que se repete, e que na opinião de Rollo May, o notável teólogo norte-americano, tudo isso estava fundamentado, originado nessa visão profundamente materialista que nós carregamos. A década de 70 e 80, segundo o pensador Rollo May, foi a década sem sentido. Há inclusive uma película cinematográfica da época em que o jovem pega uma motocicleta e sai por uma rua para não sabia onde. Nome da película, Sem Sentido. Era, portanto, a visão profundamente perturbadora de uma cultura que foi totalmente estabelecida a partir dessa visão mais imediatista. Jesus de Nazaré já havia estabelecida a regra básica para a plenitude. Na sua proposta filosófica, poética, sinfônica, o homem por excelência, o príncipe da paz na colocação do profeta Isaías, havia apresentado as suas ideias básicas para a felicidade humana, toda ela fundamentada a da conquista da plenitude que a criatura pode alcançar, o seu evangelho. Hoje reconhecido pelos especialistas não apenas como roteiro moralista de regras religiosas, mas um roteiro que faz bem à saúde mental, emocional. Na década de 80, Melanie Klein e Carl Johnson, duas personalidades da psiquiatria e da psicanálise de prestígio, se levantaram para dizer publicamente diante da APA, Associação Psiquiátrica Americana, nós somos ateus, não somos religiosos. Mas depois de examinar durante anos psicóticos e esquizofrênicos aos quais temos oferecido tratamento, chegamos à conclusão que a melhor terapêutica para eles é fundamentada na ação da caridade e no perdão, conforme se encontra no Evangelho de Jesus. Essa declaração que estarreceu os bolsões da academia na década de 80 do século passado, principalmente vinda de duas personalidades célebres da cultura, atestam o valor moral de ensinamentos que no passado eram apenas relacionados à religião ou histórias infantis e ingênuas que não tinham nenhum significado considerado, mas que hoje, à medida que o tempo passa, são percebidas como conteúdos importantíssimos para a saúde humana. Ele antecipou os conhecimentos da psiquiatria e da psicologia do futuro, da filosofia espiritualista do futuro, através das suas colocações extraordinárias no seu Evangelho. As referências a respeito dele e do seu Evangelho, historicamente, na história tradicional, é quase que comprometedor, porque quase há um silêncio sobre ele. Sobre Cleópatra, a rainha do Egito, sobre Júlio César, sobre Tibério, sobre Otaviano, sobre Alexandre Magno da Macedônia um pouco antes, sobre personalidades culturais conhecidas da história, há várias referências, tratados, livros de história, e sobre ele há um grande silêncio. Desde um silêncio comprometedor, porque a história quase que não percebeu a sua passagem. Flávio José, o historiador do povo hebreu, na obra Antiguidades Judaicas, vai falar a respeito de Tiago, que foi decapitado, e ele diz: Tiago, discípulo de um homem chamado Cristo, nada mais. Tácito, o historiador, nos seus anais históricos, fala da perseguição que Nero desencadeou no ano 62, colocando a culpa nos cristãos do incêndio de Roma, e fala que os cristãos eram um grupamento de pessoas que oravam pela manhã, que se dedicavam ao bem e que procuravam ter disciplinas especiais, específicas e morais. Ao lado dele, Plínio, o jovem, no século II, em uma carta a Trajano, o imperador, vai falar que os cristãos são pessoas que se reuniam nas catacumbas, nas sepulturas, para orar, eram perseguidos pelo Império Romano e que homenageavam, se referiam ao homem chamado Jesus Cristo, a quem Pôncio Pilatos, o procurador romano, levou ao suplício. Nada mais. Quão poucas são as informações sobre ele. 1946 vai atestar historicamente, do ponto de vista tradicional, a existência dele, graças aos famosos manuscritos de Qumran, ou manuscritos do Mar Morto,
quando beduínos, pessoas nômades, passando por uma região do Oriente, acharam vasilhames antigos e alguns manuscritos que teriam pertencido a pessoas antigas, aceitas na época dele, e ali há uma referência de Yahshua ou Yeshua, Jesus. E essa é considerada uma das maiores provas históricas que ele realmente existiu, que foi uma personalidade real, e hoje quase que é consenso que Jesus realmente existiu e não foi um mito, um arquétipo criado pela mentalidade hebraica. A grande verdade é que a grande biografia dele não está nessas referências históricas tradicionais, mas nos 4 biógrafos conhecidos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É até interessante. Dos 4, 2 nem conheceram ele pessoalmente. Lucas e Marcos. E outros 2 conheceram, Mateus e João. Mateus escreve o Evangelho para o hebreu. Então, o Evangelho de Mateus é para apresentar Jesus, o Messias, esperado pelo hebreu. Daí é toda uma sustentação de argumento para demonstrar que ele realmente é o Messias. Marcos, João Maria Marcos, um jovem que é segundo a palavra autorizada de Emmanuel, através de Chico Xavier, na obra mais fenomenal da teologia cristã de todos os tempos, Paulo Estevão, fala de uma mulher, uma das piedosas citadas no Evangelho, Maria de Jerusalém, que abriu a sua casa para receber os primeiros cristãos, antes mesmo da igreja cristã primitiva, na estrada de Jópia, a casa do caminho. E nessa sua casa, ela fez os primeiros cultos com Simão Pedro, com os apóstolos, e ali ela tinha um filho, era viúva, era mulher de posses, tinha um filho chamado João Maria Marcos, de 16 anos, e como ela tinha uma ligação de parentesco com Pedro, Simão Pedro entregou o filho a Pedro, dizendo e pedindo a ele que entregasse o filho a Jesus, encaminhasse o filho a Jesus. Mais tarde, Marcos escreve o Evangelho. O Evangelho de Marcos, na verdade, é o Evangelho de Pedro, porque Pedro era quase analfabeto. Pede a Marcos para escrever o Evangelho para Roma, para o Império Romano. E o Evangelho de Marcos é o Evangelho sintético, rápido, sucinto. É o Evangelho apresentando Jesus como aquele que produz fenômenos espetaculares, heterodoxos, porque isso interessava ao povo romano, acostumado ao panteão mágico dos deuses, ao politeísmo. Então é um Evangelho muito sucinto. Eu diria, me permitam, é o Evangelho Velozes e Furiosos. A gente lê e já acabou. É aquele Evangelho sucinto que fala dos milagres, dos prodígios de Jesus, das manifestações. O Evangelho de Lucas é aquele que é considerado o Evangelho da consolação. Se o Evangelho de Mateus é para o hebreu, se o Evangelho de Marcos é para o romano, o Evangelho de Lucas é para a humanidade inteira. Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, professor de Sorbonne, vai dizer: é o mais belo livro da humanidade, o Evangelho de Lucas. E hoje nós sabemos, ainda segundo a palavra autorizada de Emmanuel, que quando Paulo estava para morrer, Lucas, que se fez seu discípulo, era o mais inteligente do ponto de vista acadêmico convencional, era o mais culto, acompanhando o apóstolo dos gentios, vai ouvir dele dizer: se eu tivesse tempo, eu também escreveria um evangelho. Mas como eu não posso, já estou no final da vida, escreve tu, Lucas. Vai até Éfeso, onde está Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, conversa com ela e faz o evangelho baseado nas suas memórias. E mais tarde Emmanuel vai dizer: ele viaja e cumpre o prometido. Houve tanto Maria de Nazaré, quanto outra pessoa, uma jovem, que estava com ela, Maria de Madalena. E graças a esses 2 depoimentos, ele faz o seu evangelho notável, feito de detalhes que passam despercebido pelos outros. Que passa não notado pelos outros, ele anota. É o evangelho do depoimento da própria mãe de Jesus, ali colocado. E o último evangelho de João, que morreu com idade avançada, foi numa velhice, numa idade muito provecta. João apresenta o evangelho místico, entre aspas, todo feito de símbolos, de detalhes muito difíceis. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Todo o evangelho, uma linguagem, me permito, entre aspas, esotérica com S, dos iniciados, para, naturalmente, mais tarde, ele utilizar a mesma linguagem na visão apocalíptica do final dos tempos morais. A grande verdade é que, na época, a tradição era mais oral do que escrita, as pessoas escreviam, mas passavam oralmente, e havia os escribas, os copistas, que escreviam, copiavam, para que as pessoas tivessem acesso nas comunidades cristãs primitivas. Lentamente, ao longo dos tempos, surgiram várias versões, várias edições, desde edições no hebreu, até tentativa de tradução ao grego, e mais tarde as primeiras tentativas, no começo da Idade Média, para o romano, para o latim. Naturalmente que essas primeiras tentativas, às vezes de maneira rudimentar, primitiva, limitada, foram chamadas de itálicos. No ano 383, o bispo de Roma, ainda não havia a designação de papa, o bispo de Roma
vai convidar São Jerônimo, o grande intelectual da Igreja Católica Romana, para reunir as edições espalhadas, principalmente os itálicos conhecidos, e fazer uma versão oficial. Essa versão seria chamada mais tarde de Vulgata Latina, ou seja, o Testamento, o Novo Testamento de Jesus para o vulgar, para as pessoas no latim. E ele reunia os documentos e mais tarde respondeu ao Papa Damaso dizendo mais ou menos assim: não sabes o que me pedes, a humanidade sempre vai mais tarde me criticar, me apedrejar, porque é muito difícil traduzir, sempre há colocações, eu sempre vou introduzir algo que eu penso que é a palavra mais adequada, mas talvez não seja, sempre vai a tentação do tradutor ser traditore, ser traidor, alterar o conteúdo, tentar corrigir alguma coisa, e a humanidade sempre vai contestar a minha tentativa, mas eu só faço por dois motivos: primeiro, para ser fiel à verdade, e depois, porque sois o bispo de Roma, a quem eu devo obediência. E ele elabora então a Vulgata Latina, mais tarde ele faz também o Saltério, os Salmos, e mais tarde o Antigo Testamento. Lança a própria versão dele em vida, foi contestada por Santo Agostinho e por outros, mas ficou, e hoje a maioria das Bíblias que conhecemos é originada da Vulgata Latina, dessa tradução de Jerônimo de Praga, que tentou o máximo ser fiel, o máximo se inspirar. A grande verdade é que a proposta dele permaneceu, não obstante as tentativas de adulteração, de enxerto, de interpolação. A essência do seu ensinamento, conforme diz o psiquiatra brasileiro Augusto Cury, permaneceu. Porquanto, nós podemos trocar uma frase, mudar uma vírgula, alterar, introduzir uma palavra em ensinamentos isolados. Mas nas parábolas, nós não podemos mudar, porque se a gente muda qualquer coisa, a história perde o sentido. Como é que eu vou alterar a parábola do bom samaritano? Qualquer coisa que eu mexa, perde o sentido original. Ele intencionalmente, segundo Cury, não apenas transmitia as parábolas para ser mais compreendido, que é a melhor forma pedagógica de ensinar, mas também era a forma que ele tinha de preservar intencionalmente o núcleo e o conteúdo da sua mensagem para o futuro. Jesus, portanto, tem uma mentalidade que transcende a mentalidade convencional, estabelecendo de uma maneira geral o conceito essencial para que entendamos de maneira cada vez mais aprofundada, porque Jesus é assim: quanto mais amadurecemos, mais penetramos em uma camada do mesmo ensinamento. Por isso que temos que voltar sucessivamente aos seus ensinos, porque a sua proposta é para o futuro. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é o conceito básico de toda a sua doutrina. Quantas vezes nas parábolas ele começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a, e conta uma parábola. O reino dos céus é semelhante a, e conta uma história. Que é notável, se entendermos o que é que ele queria dizer, que aliás, reino dos céus e reino de Deus é um conceito hebraico antigo, já existia antes dele. O hebreu esperava uma monarquia de Yahvé, ou de Jeová, que deveria ser implantada politicamente na terra. Os profetas tentaram espiritualizar um pouco essa ideia, sem conseguir totalmente. Jesus veio para dar o ensinamento completo. E em determinados momentos ele apresenta o reino dos céus, reino de Deus. Aliás, essas expressões mudam a depender do evangelho. O evangelho de Mateus sempre aparece reino dos céus, ou de um modo geral aparece reino dos céus. Por quê? Porque era o evangelho do hebreu, e o hebreu não poderia dizer o nome de Deus em vão. Então, ao invés de reino de Deus, era reino dos céus. De Marcos e de Lucas aparece reino de Deus. É que vale dizer que essas duas expressões se complementam. Reino de Deus está designando o substantivo do reino. Está dizendo quem é o rei. O rei é Deus. E reino dos céus está querendo dizer da origem e do local desse reino. Onde é? Nos céus. A ideia do céu, das camadas, desde Ptolomeu, o astrônomo, e antes dele, os vários céus da teologia. O hebreu também acreditava no céu, nos ensina a ser cada vez mais bem-aventurado, e assim passa a tradição. A grande verdade é que sabemos hoje que o reino de Deus, na colocação de Jesus, é uma colocação muito difícil de ser explicada, porque é abstrata, por isso que ele repetia as parábolas, mas que tem uma dimensão que é imanente, interior, e ao mesmo tempo é transcendente, o que é contraditório. Porque em filosofia, o que transcende para fora anula o que é imanente, e vice-versa. Mas ele apresentava o reino dos céus, que ao mesmo tempo que era transcendente, era imanente. Em alguns momentos ele explica o reino de Deus, o reino dos céus, como algo para onde se vai, para onde se deve sintonizar. Que desde aqui, dessa vida, nós devemos sintonizar para alcançarmos um dia. Após a morte, após essa vida, meu reino não é desse mundo.
O reino de Deus não se alcança com aparências exteriores. Mas em outros momentos era imanente. O reino de Deus está dentro de vós. É que vale dizer que é um conceito que um complementa o outro. Se eu buscar a minha essência, eu sintonizo com esse lugar para onde eu vou. E se eu buscar essa dimensão verdadeira para onde eu vou, eu estou sintonizando com a minha verdadeira natureza, com a minha verdadeira essência. Quantas vezes ele começava a semelhança da parábola dos festim de bodas? O reino dos céus é semelhante a um rei que quis fazer o casamento do seu filho, chamou os convidados, matou os bois e apresentou, mas eles não ouviram, trataram mal os anfitriões e assim por diante. E a partir daí, o rei então chamou todas as pessoas da rua, os mendigos, todas as pessoas, e as pessoas iam, mas em algum momento a pessoa que não estava trajada com a túnica nupcial era chamada para retirar. Bodas, casamento, era uma festa tradicional entre os hebreus. Notem que a parábola não fala da noiva, do noivo, do presente de casamento, do padrinho, não fala nada disso. Fala do casamento do noivo, do filho, o filho do rei. Quem é o rei? Deus. Quem é o filho? Jesus. O casamento é de Jesus para com a humanidade. São as bodas de Jesus para com a humanidade. E quem foi chamado primeiro? Aqueles que podiam entender o melhor. Os monoteístas, os fariseus, os judeus em geral. Aqueles que já tinham a cultura monoteísta, mas como desprezaram, era uma espécie também de advertência, de crítica construtiva para aqueles que eram seus, que Jesus estabelecia. Mas, a partir daí, foram chamados todo mundo. Mas não basta ser chamado. É necessário que o indivíduo adote a túnica nupcial, ou seja, a túnica das virtudes, como diz Allan Kardec, 18 séculos depois. A mensagem do reino dos céus, reino de Deus, a mensagem do Evangelho vai ser profundamente elucidada pelos espíritos imortais. Graças ao trabalho notável de Allan Kardec, na doutrina espírita, que descortina o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, que traz de volta a sua mensagem como ele mesmo havia previsto. João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17, 25, 26 e seguintes, quando ele fala assim: me amais, guardais os meus mandamentos, e eu vos pedirei a meu Pai, que envie o Paracleto. A expressão Paracleto, que pode ser aquele que defende, portanto, o advogado, aquele que consola, o consolador, ou aquele que instrui, o orientador. Qualquer um que a gente coloque está certo. Se adapta à nossa conexão do que queremos fazer, o nosso raciocínio. O Paracleto, o advogado, o defensor, o consolador, o orientador, para fazer recordar a minha mensagem. Só se recorda de algo que se esqueceu. Ele já sabia que a mensagem dele ia ser esquecida. E falar coisas novas que hoje eu não posso dizer, e é por isso que eu vos falo por parábolas. Jesus, portanto, promete essa colocação. E só 18 séculos depois, quando a ciência avança, porque a humanidade não estava preparada, conforme ele disse, no sermão profético de Marcos, ele volta a essa anunciação, quando ele fala das dores que se abateriam sobre a terra, as dificuldades que estão se dando agora, que estão acontecendo agora. Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 33, quando ele fala das grandes guerras, das nações que se ergueriam contra as nações, das dificuldades, da lua que se banharia de sangue, metaforicamente, do sol que se apagaria, como se apagou em Hiroshima e Nagasaki, e outras situações que deveriam se abater sobre a terra, e em determinado momento ele vai dizer: isso só não será pior por misericórdia do alto, por misericórdia do Pai. Mas antes que tudo isso aconteça, ainda não é o fim. Notem que a interpretação é interessante. Se ele fala ainda não é o fim, porque o povo acha que esse sermão é o fim do mundo, ele fala ainda não é o fim, é necessário antes que meu evangelho seja pregado a todo mundo. Ora bem, se não é o fim ali, e antes o evangelho dele teria que ser pregado a todo mundo, é porque ele não está falando o final dos tempos, porque depois de ser pregado a todo mundo, aí que não seria o final do mundo mesmo. Então, depois do evangelho dele seria pregado a todo mundo, e o Filho do Homem voltará em sua glória. Ele não disse que voltaria em pessoa física. Voltará em sua glória com os anjos dos céus, e as estrelas cairiam do céu para a terra. Essa expressão estrelas, que está presente em vários momentos do Evangelho, inclusive do Antigo Testamento, o exército de Yahvé, de Jeová, na briga contra, nos conflitos contra aqueles que não são filhos de Deus, as guerras religiosas, apregoadas inclusive por Moisés, e esse exército era naturalmente guiado por estrelas do céu, o exército de estrelas. Allan Kardec, 18 séculos depois, em O Evangelho segundo o Espiritismo, depois de publicar o Livro dos Espíritos, obra filosófica que estrutura os pontos básicos dessa doutrina extraordinária, que estuda a natureza do mundo espiritual, a origem do mundo espiritual, a origem nossa, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Ele volta mais tarde, em 1864, para publicar a obra da dimensão moral, quando
baseado na questão 625 do Livro dos Espíritos, na qual ele pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser seu guia e modelo na Terra, e as entidades angélicas respondem: Jesus. Ele então coloca uma nota, explica que Jesus é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar, e baseado nessa questão, no capítulo da lei divina natural, onde Jesus é apresentado como sendo o grande missionário dentre todos que revelou as leis divinas, ele volta mais tarde, depois de publicar o Livro dos Médiuns, em uma obra a qual ele dá o nome de Da Imitação do Evangelho. Mais tarde os Espíritos orientam a mudar o nome, e ele então adota o nome do Evangelho, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele publica para estabelecer ali as linhas morais da doutrina espírita, que são as linhas morais do cristianismo primitivo, aquele que Jesus e os seus apóstolos viveram. Os Espíritos voltam para falar sobre algumas passagens do Evangelho para esclarecer, e no prefácio da obra há uma comunicação mediúnica do Espírito de Verdade, recebida em Paris, na qual a entidade começa mais ou menos assim: os Espíritos do Senhor, que são as estrelas do céu, caem sobre a terra como um imenso exército, para iluminar as criaturas, confundir os orgulhosos, chamar a atenção das verdades e dissipar o erro. Era, portanto, a ideia que Jesus havia anunciado no sermão profético de Marcos: as estrelas cairiam do céu à terra. As estrelas, fenômeno mediúnico. As vozes imortais que se comunicariam para falar a respeito do reino de Deus que Jesus anunciava, para recordar, restaurar essa ideia, essa plenitude que nós devemos alcançar. E no prefácio, na introdução da obra, Allan Kardec coloca o objetivo desta obra, e coloca mais ou menos assim: o Novo Testamento possui 5 pontos capitais: os atos comuns da vida do Cristo, os elementos que serviram de dogmas para a igreja, os milagres, as predições e o ensino moral. E Kardec vai dizer: o que nos interessa é o último, o ensino moral. Os outros são questões culturais, questões da teologia, questões polêmicas, que as pessoas discutem se Jesus fez ou não fez alguma coisa nos 13 anos aos 30, o que é que Jesus fazia, as coisas culturais, os aspectos históricos, de curiosidade. Mas o que mais nos importa, diz Allan Kardec nesta obra, é o ensinamento moral. O que é que ele nos deixou de mensagem ética, de mensagem para a nossa felicidade, para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Bem-aventurados pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. A humanidade sempre deu gargalhada essa frase das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Os pobres pelo Espírito é aquele que, pelo Espírito, se torna pobre, isso é, se torna desprendido. Não é aquele necessariamente que é pobre materialmente ou rico materialmente, mas é aquele que tem a humildade espiritual. É aquele que é desprendido, seja na riqueza e na abundância, seja na escassez ou na miséria. É aquele que é pobre pelo Espírito. Não é aquele que compulsoriamente foi obrigado a ficar na miséria, a ficar na dificuldade. Porque é muito fácil ser humilde, ser simples na miséria, e muito difícil ser simples na abundância. Ser doce, ser meigo de coração no grande poder ou na grande opulência. Então, pelo Espírito é aquele que escolhe ser simples, ser despojado, ser desprendido. Bem-aventurados esses, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Notem bem que colocação. Primeiro, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, aflitos, porque serão consolados. Parece que ele está dizendo que todo mundo que chora ou que sofre vai ser consolado, mas há o choro e o sofrimento de ódio, de vingança, de rebeldia. Mas esses que choram porque serão consolados são aqueles que são os pobres pelo Espírito, porque uma bem-aventurança puxa a outra. É um encadeamento quase sinfônico. Aquele que é pobre pelo Espírito é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E note que a compensação é sempre mais desenvolvida. Mas estarem bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Note que já a consolação já foi outra. Não é apenas ser consolado, mas vão herdar a terra. Que beleza, né? Herdar a terra. Claro que os violentos estão se matando, porque o indivíduo que vive irritado, vive colérico, adoece, sobrevive menos, tem um tempo de vida menor. E aquele que é pacífico é mais saudável, sobrevive, herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Notem bem, com a compensação. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se os misericordiosos receberão misericórdia, ver a Deus é melhor ainda. Ver, entre aspas, que é sentir a Deus. Porque para sintonizar com a pureza absoluta é necessário ter pureza no coração. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, sentirão a Deus.
porque não se dá para estar em perturbação e sintonizar com a pureza. Então, nós vemos que é um encadeamento extraordinário, que ele coloca em cada bem-aventurança abrindo espaço para outra, e assim por diante, porque todo o seu evangelho é um repositório de ensinamentos fantásticos. Cada discípulo pode ser representado num conflito nosso. Se o nosso conflito é a perturbação sexual, temos Maria de Madalena. Se o nosso conflito é porque nós somos céticos, descrentes, temos Tomé. Se nós somos fanáticos, religiosos, temos o apóstolo Paulo. E assim, se nós somos instáveis, oscilamos emocionalmente, Simão Pedro é o exemplo máximo. Que oscilação maravilhosa. Humano que nem nós. Ele oscila. Cada um dos apóstolos pode representar um conflito nosso, um desafio que nós temos que vencer. E ele nos ensina pelo perdão, pela ação do bem. Não censurou os discípulos, conviveu com eles, a grande caridade moral que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tem gente que dá o pão, mas não dá o perdão. Dá o remédio, mas não dá atenção, não dá tolerância, que é muito mais difícil, muito mais nobre e muito mais meritório. A caridade da convivência, a caridade da compreensão, do perdão que vem de uma palavra latina antiga que significa doar de todo. Dar a coisa material e o perdão é se dar, né, que é muito mais difícil. Daí ele ter convivido. Daí na última ceia, que é notável lição, ele parte o pão, era uma cultura patriarcal, em que o ancião mais velho faria isso, mas ele fez questão de fazer. Era uma cultura, portanto, que se fosse seguir ao pé da letra, seria Simão Pedro, que era mais velho do que ele. Mas ele fez questão de dirigir ali aqueles momentos, parte o pão, como nós fazemos hoje, nós repetimos um pouco hoje no aniversário, a gente parte um pedaço de bolo e dá a alguém. Dá alguém, que normalmente é alguém muito querido, a mãe, o pai, etc., a esposa, o marido, e ele parte o pão e dá Judas. Naturalmente dando-nos uma lição ali de perdão. Todos os seus momentos são momentos de ensinamento, mesmo na cruz, que é um momento também de perdão. Diz Emmanuel, os braços abertos na horizontal de quem abraça e na grande vertical, como sendo a ponte que liga a terra com o céu. E ali também perdoando e dando-nos a lição do exemplo. Algumas pessoas dizem, mas ele fraquejou na cruz, ele teve conflitos. Não teve. Hoje nós sabemos, com os grandes teólogos, inclusive da Bíblia de Jerusalém, o grande estudioso Hermínio de Miranda e outros, que ele estava cantando o Salmo 22, particularmente. O Salmo que começa justamente assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, ele estava cantando para ser reconhecido como tal. Porque depois de tudo, é agora que ele vai fraquejar. E assim, então Jesus dá-nos, no seu Evangelho, daí os bons espíritos, meus amigos, nos recomendam ler Jesus. Nós estudamos tanta coisa, física quântica, biologia molecular, Pietro Baldi, tudo isso muito, muito bom, admirável. Tudo que nos enriqueça a cultura é bem-vinda. Mas não esqueçamos do Evangelho de Jesus, porque ali está um repositório extraordinário. E temos visto no movimento espírita hoje uma tendência de voltar a estudar o Evangelho de maneira esmiuçada, frase por frase às vezes, tópico por tópico a cada semana. Temos visto alguns núcleos, alguns grupos nessa tendência, e o quanto de bem tem feito a casa nas reuniões mediúnicas, nas outras sessões, que temos tanta preocupação. Nós sempre temos a preocupação da reunião mediúnica e assim por diante, que devemos ter também, mas o quanto de bem tem feito a psicosfera, aos relacionamentos da casa, uma espécie de evangelho-terapia que nós devemos fazer. Para concluir o nosso comentário, lembrei-me de uma mensagem psicografada por Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, em uma das suas grandes obras, que fala de um momento especial, quando Jesus já estava começando a ser reconhecido. Ele já havia entrado no Templo de Jerusalém, já havia interpretado o texto de Isaías, já havia esclarecido as pessoas. A partir daí, o Evangelho sempre vai dizer, e os fariseus, para tentá-lo, era como se fosse uma sindicância, que aonde ele ia, era delegado algumas pessoas para estar sempre armando contra ele e fiscalizando. A partir do momento que ele entrou no Sinédrio e se manifestou naquela interpretação gloriosa, diz Humberto de Campos, que passando por uma cidade circunvizinha a Cafarnaum, ele passa por essa cidade e os discípulos, por isso esse momento não foi anotado pelos evangelistas, porque os evangelistas não estavam presentes, os discípulos foram adiante para comprar alimentos entre uma estrada, entre uma cidade e outra, havia uma espécie de comércio, e ele ali parando, esperando os discípulos, nota a presença de uma jovem que havia estado em uma pregação dele recente, passa, essa jovem se aproxima dele e diz, Nazareno, deixa-me conversar contigo. Ele para, olha para ela, era
Alguém que era vendedora de ilusões. Alguém que havia afundado no vício e na perturbação da prostituição. Os cabelos sedosos, a pele muito bonita, os olhos, o corpo sensual, a roupa atraente, a apresentação de alguém de posse. O corpo estava visivelmente perfumado e ele olha para ela com um olhar notável e convencional de compaixão e de compreensão fraternal. Ela então diz: Nazareno, desde que eu o vi pela primeira vez, me fascinei pela sua figura. És uma figura exótica e me chama a atenção. E é por isso que eu venho interpelá-lo para convidar-te a estar comigo. A minha mansão é muito rica. Eu seleciono os clientes que vão estar comigo em uma noite. Faço verdadeira lista. Mas eu me proponho a estar contigo gratuitamente. Estarás comigo em minha casa. Farei massagens em você. Deitarás a cabeça em meu colo, acariciarei os teus cabelos e experimentarás toda uma noite de prazer. Virás agora? Ele olha para ela, sorri e disse: aceito o convite, mas não agora. Mais tarde. Agora eu não posso. Ela diz: Nazareno, tu estás me recusando? Tu não sabes que eu sou muito requisitada? E faço isso porque me encantei por ti. Me desculpe por estar insistindo, mas eu procedo dessa forma porque vejo no teu olhar uma chama diferente. E eu faço isso porque eu te amo. Eu muito te amo. Ele não para, sorri e diz: infelizmente agora eu não posso lhe atender, mas mais tarde eu aceito. Ela dá-lhe um grito, fica irritadiça e sai furibunda de raiva, deixando naquela situação. Os apóstolos se aproximam, acercam-se dele, ninguém havia notado nada, o tempo passa. 2 anos depois, quando ele se preparava para ir para Jerusalém, para depois marchar para o Calvário, uma senhora idosa, aproxima-se dele e pede-lhe ajuda para alguém que está morrendo em uma gruta miserável e próximo de Jerusalém, na estrada, no caminho, na estrada de Jope. Ele então pede licença aos discípulos. De vez em quando ele saía da multidão e ia orar a sós, ficava a sós consigo mesmo para encontrar também o Pai. Ele vai até aquela gruta e ali encontra um corpo que é um cadáver apodrecendo que respira, carcomido pela lepra, que em estado acelerado de decomposição material, embora o rosto, a narina carcomida, a garganta túrgida, aberta, os braços não eram mais braços, era um corpo decomposto ali. Ele se aproxima e nota, é a mesma mulher de 2 anos atrás. Ela olha e reconhece: Nazareno, oh Nazareno, só agora, Nazareno, porque só agora? Agora eu não tenho nada para... Vai-te embora, eu sou um cadáver que respira, não tenho nada mais para oferecer-te, não tenho mais nada para te dar, Nazareno, por que só agora? Por que só agora? Vem ter comigo. E ele olha para ela e recorda do diálogo que teve com ela 2 anos atrás e diz: vejo nos teus olhos uma chama diferente e faço isso porque eu muito te amo. Carrega nos braços e ela, agonizando, falece, desencarna nos seus braços. Jesus é assim. Jesus tem essa proposta. Sempre vem até nós, não pedindo nada, apenas solicitando uma coisa: que nos amemos. Porque o amor é a grande honra que podemos disputar. Joana de Ângeles, em uma mensagem recente, vai dizer: na terra é comum as pessoas dizerem que aquele que é amado se sente honrado e feliz, quando a verdadeira proposta do cristianismo é o reverso da medalha. Aquele que ama é que deve ficar alegre por amar. Aquele que deve ser feliz por amar é aquele que pode já dispensar amor, porque quem recebe amor pode ser infantil, pode ser ingrato, pode ser psicologicamente imaturo, mas quem ama necessariamente é alguém realizado. Portanto, agradeçamos a Deus. Com muita felicidade, a casa Irmão Albino aborda o Evangelho, nesse coroamento dos 27 anos, para referir-se a Jesus, sempre Jesus, e os seus ensinamentos como base fundamental de toda a doutrina, conforme dizia Chico Xavier. Se Kardec dissesse: fora do Espiritismo não há salvação, eu ficaria com Jesus. Graças a Deus ele falou fora da caridade, ou seja, Jesus está dentro, porque Jesus representa o máximo da caridade. Agradeçamos a Deus na beleza da poesia, da música, da bela música que foi apresentada aqui. Fiquei pensando, e quando ouvia as maravilhosas peças,
particularmente aquela de Xerxes, fiquei pensando que beleza e que comunicação a mensagem da música nos alcança de uma maneira não racional, de uma maneira que transcende o cognitivo, o cognoscível. Que maravilha! E lembrei de uma poesia de José Silvério Horta, psicografia de Chico Xavier, que diz mais ou menos assim: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste no Evangelho Redentor. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na estrada corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura e vive em nós. Faze, Jesus, de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, a todo momento e em toda parte, ajuda-nos a clamar-te ou a guardar-te no templo do coração. Muita paz.